Paz do Senhor a todos, a todas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Bom, vamos compartilhar hoje mais uma mensagem, mas hoje um pouco mais especial, né? Nós estamos na véspera do Natal, então vamos refletir um pouco sobre essa data. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, caso você ainda não seja inscrito no canal da igreja, se inscreva, deixe seu joinha no final, caso você tenha gostado, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Amém? A nossa palavra de hoje está dividida em duas passagens. Nós não vamos ler, nós só vamos refletir sobre elas, mas caso você tenha interesse, depois você dê uma olhada em Mateus, capítulo 2, e em Lucas, capítulo 2 também. Bom, a primeira história sobre essa data, de Mateus, ela conta uma questão bem interessante. Certo grupo de homens no Oriente que eram muito importantes naquele local, conhecidos como reis magos. Percebendo que o céu estava diferente e uma nova estrela brilhava com mais força, estudiosos de muitos textos e de muitos assuntos, eles perceberam que aquela estrela tinha um significado mais forte. Estudando e procurando entender melhor o que seria a mensagem daquela estrela que tanto brilhava mais forte no céu, eles compreenderam que ela marcava o nascimento de um rei extremamente importante. Então esses homens viajam dos seus lares do Oriente e chegam até Jerusalém e começam a procurar mais pistas de onde encontrar esse rei. Até que se encontraram com o rei que governava a região no momento e disseram a ele: olha, nós viemos procurar o novo rei que nasceu. Ele então fica extremamente preocupado quem atentaria tirar o seu trono, e ele chama alguns dos especialistas ali, dos mestres da lei, dos escribas, as pessoas que entendiam sobre esses assuntos proféticos, e indicaram, para esses reis magos que eles deveriam continuar a sua jornada até a cidade de Belém, onde era a cidade natal de Davi, onde a profecia deveria se cumprir. E eles foram, após terem sido orientados pelo rei que deveriam achar esse novo rei, esse menino que havia nascido, voltado e contado para ele, e eles se dirigiram então a Belém. Chegando em Belém, eles encontraram, debaixo da estrela, debaixo do direcionamento daquela estrela, um estábulo, onde estava ali um menino, a sua mãe e o seu pai, nascido há pouco. E aqueles três homens se aproximaram. Ao se aproximarem, eles perceberam que aquele local era um local diferenciado. Viram um menino e uma manjedoura, se prostraram e adoraram. E além disso, entregaram o que é comum a gente saber, os três presentes: ouro, incenso e mirra. Bom, a gente praticamente escuta essa história todos os anos. Mas eu queria te chamar a atenção para pensar um pouco sobre essa questão. Porque eu refletindo sobre esse assunto nos últimos dias, eu percebi que o evangelho que vem com Jesus, ele se inicia no momento do seu nascimento. Essas boas novas, essas boas notícias, vêm com o nascimento de Jesus. E isso é demonstrado através dessa história. Esses homens importantes na sua região, estudiosos, cientistas, que estudavam os céus, as escrituras, textos importantes, e perceberam que um novo rei, um grande rei surgia, deixaram a sua terra para encontrar-se com esse rei. Ao chegarem em Jerusalém, uma cidade grande também, receberam a notícia que eles deveriam caminhar um pouco mais para o interior, uma cidadezinha menor, não tão grande, não tão pomposa como Jerusalém. E eles se direcionaram para essa cidade. E chegando ali, eles encontraram o ponto que eles procuravam em um estábulo. E observem algo aqui interessante. Homens importantes, estudiosos nos seus países de origem, deixaram sua terra em uma viagem talvez incerta
E de repente eles encontram um estábulo. Talvez, na nossa visão, aqueles homens que procuraram um rei deviam ficar assim: ô Belsazar, por favor, dá uma olhada no Waze aí, vê aí no mapa certinho se a gente tá no lugar certo, porque como assim o rei que a gente está procurando, que uma estrela brilhou tão forte por causa dele, estaria nesse estábulo? Você tem certeza que a gente está no lugar certo? Certeza que não era em Jerusalém, aquela cidade grande lá, nos palácios? Não. Ou então será que naquela casa bonita que a gente viu ali na entrada, será que não é lá que está esse novo rei que surgiu? Mas não. Aqueles homens, ao encontrarem o estábulo e verem ali aquele menino na manjedoura, eles não tiveram dúvida alguma que aquele era o novo rei que havia nascido. E reconhecendo isso, se alegraram e entregaram para aquela família presentes: ouro, incenso, mirra. Eles não olharam para a aparência do lugar, para os animais que estavam em volta, pelo fato daquela família estar no último lugar que eles talvez naturalmente iriam procurar. Eles simplesmente reconheceram que aquele menino era o rei. Guarda um pouco essa informação aí. Agora, a segunda parte da história, em Lucas 2, assim que o menino Jesus nasce, no meio de um campo, pastavam algumas ovelhas e estavam ali alguns pastores no meio da noite, meio atentos, meio adormecendo, naquele negócio de dorme não dorme, descansa não descansa, porque tenham cuidado, tinha que estar cuidando das ovelhas também, mas estavam cansados também. Então estava naquela sensação, alguns mais acordados, outros com mais sono, e naquele estado meio sonolento, de repente estoura-se uma luz no céu e um anjo aparece para aqueles homens. Aqueles homens ficaram extremamente atônitos. O que está acontecendo? Meio que pego no susto ali. E eles olharam e ficaram com medo e algo, deve ter pensado em correr alguma coisa. E o anjo fala: calma, tranquilizem os corações de vocês. Eu vim trazer uma boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar o menino no estábulo, deitado em uma manjedoura, envolto em panos. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer nesse acontecimento. E aí, de repente, surge um coral de anjos e que começa a cantar, e a canção diz que nascia uma criança e que os homens de boa vontade alcançariam a paz. Depois de ver esse coral bonito cantando, aqueles pastores olharam para o outro: então vamos para lá e vamos ver o que esses anjos nos anunciaram. A gente teve uma visão no meio da noite e esses anjos cantaram para a gente tem que ir lá conhecer esse rei, essa criança que nasceu. Chegaram lá, eles encontraram também a cena: José, Maria e o menino envolto ali nos panos em uma manjedoura. Aqueles pastores também não ficaram preocupados no lugar onde Jesus estava. Eles receberam a mensagem e encontraram Jesus ali. Adoraram aquele menino que agora era o conhecido como o rei que estava sendo esperado. Bom, o que há de interessante nessas duas histórias? Primeiro, que a gente há uma fuga muito grande do convencional, daquilo que é esperado. O que é esperado de um grande líder, de um grande rei, nascer em uma família nobre, em lugar pomposo, chique. E de repente, um menino nasce em uma manjedoura, num estábulo, em uma cidade que nem tinha mais hospedagem. E ele recebe a visita de homens de outras culturas, distantes, e que mesmo assim foram até ele e levaram presentes, sem olhar o local, a estrutura, aquele nascimento. Eles viram e encontraram aquele menino ali e entenderam que ele era o rei que havia sido
prometido, que estava descrito nos céus que eles estudavam, que aquela estrela estava marcando. José e Maria receberam aqueles homens e eles adoraram o menino. E é interessante, né, a gente ver que homens de tão longe reconheceram Jesus, apesar de todas aquela situação tão fora dos padrões, né, que talvez procurassem. Bom, toda essa história, e logo depois os pastores também encontram a mesma cena, nos faz refletir sobre uma coisa. Deus decidiu tornar-se homem para trazer a nós algo que nós havíamos perdido, a nossa humanidade. Deus se fez gente para nos ensinar a ser gente. E ele recebeu ali pessoas tão diferentes, reis magos vindo do Oriente, que muitas vezes nem eram vistos com bons olhos pelo povo ali judeu, e pastores apacentando no campo, uma profissão tão simples, muitas vezes sem reconhecimento, mas eles foram convidados para prestigiar esse nascimento do Deus que se tornava homem. E quando eles se encontram com Deus que se tornou homem, eles não encontraram um palácio, um lugar cheio de pompa e riqueza, eles encontraram a simplicidade. Porque Deus veio trazer uma mensagem que o que ele realmente importa não é com essas aparências, não é com as grandes conquistas, com as grandes riquezas, não, com o simples, em nos ensinar a sermos seres humanos. Isto é, olhar as pessoas com um olhar humano, não desprezando ninguém pela sua profissão, pelo lugar de onde vem, mas entendendo que todas as pessoas podem se aproximar do Rei, serem reconhecidas e recebidas por Ele. Essa é a primeira mensagem do Evangelho que nasce junto com Jesus. Não estavam ali presentes reis, pessoas importantes de Israel, nem a nata do sistema religioso, ou as profissões mais importantes, ou os nobres de Belém. Ninguém havia recebido Jesus em suas casas. Mas ele estava ali entre os animais, deitado em uma cama simples, mas trazendo ao mundo um novo estilo de vida. E é importante nós pensarmos nisso. Ele se fez carne, ele se fez gente, ele se fez como nós. E eu te pergunto, nascendo e vivendo assim, você consegue reconhecer a Jesus? Jesus está nascendo todos os dias, não só no 25 de dezembro. Tantas manjedouras estão, nesse momento, tendo crianças nascendo. E será que nós estamos procurando e reconhecendo Jesus? Ou nós queremos procurar Jesus nos palácios, nos lugares de pompa, na alta sociedade, nos recusando a reconhecer a simplicidade do Evangelho? Então, que neste Natal você possa refletir. Deus não está nas coisas grandiosas, nos luxos, no acúmulo e na grande quantidade de riquezas. Jesus está numa manjedoura. Aqueles homens que vieram de tão longe o reconheceram. Aqueles pastores também. E será que nós conseguimos reconhecer o Deus que se fez gente para nos ensinar a ser gente também? Que a gente consiga olhar para Jesus na simplicidade que ele é e nessa simplicidade compreender o Evangelho, que é braços abertos para que todos se aproximem do Rei que nasceu e que vive e reina para todo
o sempre. Então guarde essa palavra no seu coração. Celebre o Natal, não se preocupe se foi hoje ou se não foi hoje, e a data correta em que Jesus nasceu. Isso não é a essência da coisa. A essência é nós entendermos que Deus veio à Terra para nos ensinar a amar. Que o amor tome conta do seu lar e que ele se espalhe. E que você não negue ao ver Jesus na simplicidade das pessoas. E saiba que é sempre nesses lugares que você vai encontrar Jesus. Não feche os seus olhos para as manjedouras, para os estábulos, para as coisas simples. Antes, entregue-se àquele que simplesmente deixou a glória dos céus para viver como nós e demonstrar todo o seu amor. Amém? Que essa mensagem esteja no seu coração, em nome de Jesus. Feliz Natal!